daqui a um mês estaremos a comemorar os 50 anos da nossa independência e, mais do que celebrar o passado, os ganhos, e que são muitos, a ideia para continuar a cumprir Cabo Verde é, sobretudo, pensar o futuro. E, portanto, é com muito orgulho que me associo a esta conferência evocativa dos 50 anos da independência de Cabo Verde, marco fundacional de um percurso coletivo feito de coragem, de ousadia, de sacrifício, de entrega e de fé inquebrantável no futuro. Decorridas 5 décadas sobre esse momento inaugural, o país que hoje damos a conhecer ao mundo não é o mesmo que em 1975 se emancipava sob o signo da liberdade e da autodeterminação. Cabo Verde é hoje um Estado soberano, democrático, estável e respeitado, que soube, contra todas as adversidades, traçar um caminho próprio, alicerçado nos valores da paz, da justiça social e do progresso. Pequeno na geografia, árido na sua composição física, desprovido de grandes recursos naturais, Cabo Verde constitui, todavia, um admirável exemplo de superação e de engenho humano. Erguemo-nos não pela abundância da natureza, mas pela riqueza do nosso capital humano, pela resiliência de um povo e pela solidez das instituições que fomos capazes de edificar. Ao longo destas 5 décadas, investimos na escola como instrumento de ascensão social, na saúde como imperativo da dignidade, na democracia como matriz fundacional da nossa identidade política e na boa governação como bússola do desenvolvimento sustentável. Os indicadores falam por si. A mortalidade infantil foi drasticamente reduzida. A esperança média de vida aumentou em mais de uma década. O analfabetismo, que outrora era endémico, encontra-se hoje praticamente erradicado entre os jovens. A riqueza nacional, medida em produto interno bruto, vimos o gráfico aqui apresentado pelo professor João Estevão, multiplicou-se por mais de 30. E desde 2008 deixamos de integrar o grupo dos países menos avançados, assumindo com dignidade o estatuto de país de rendimento médio. Mas mais do que os números, importa enaltecer o modo como estes progressos foram alcançados, com paz social, com liberdades civis e políticas, com envolvimento cívico, com estabilidade institucional. Num continente tantas vezes assolado por instabilidades, Cabo Verde é, sim, uma exceção virtuosa, com uma democracia madura e vigorosa. Contudo, seria ingênuo pensar que os caminhos e os instrumentos que nos trouxeram até aqui bastam para nos conduzir ao futuro. A conferência do professor João Estevão mostra-nos um pouco isto. Os estudos mais recentes do Banco Mundial vão falando do cansaço do modelo de desenvolvimento e, eventualmente, de algum esgotamento a partir de 2008, não é?
do meu ponto de vista, falta estudar mais aprofundadamente os impactos da crise de 2008 na economia cabo-verdiana. E na altura, eu era primeiro-ministro e pude ver a profundidade do impacto da crise de 2008, não é? Nós tínhamos dezenas de projetos de investimento em curso, particularmente nas Ilhas do Sal e Boa Vista, mas também nas ilhas de Santiago e São Vicente e do Maio, que foram ou abandonados, alguns já tinham até iniciado, que foram abandonados ou houve desistência dos investidores, grandes projetos. E todos os economistas e as melhores previsões apontavam por um crescimento de 2 dígitos antes da crise de 2008, que se arrastou. Digamos que a crise de 2008 foi um terremoto com muitas réplicas nos anos seguintes, até 2012, 2013. A Covid foi mais um tsunami, né, que acabou rapidamente por destruir. Mas eu estou de acordo em como seria ingênuo pensar que os caminhos e os instrumentos que nos trouxeram até aqui bastam para nos conduzir ao futuro. O país mudou profundamente, o mundo também. As ordens regionais e mundiais estão em processos de transfiguração. A transição energética, as alterações climáticas, a revolução digital, a imprevisibilidade da geopolítica e da geoeconomia e as assimetrias globais exigem de nós uma visão renovada, ousada e arguta, capaz de inaugurar novos percursos de cidadania e desenvolvimento. Não podemos viver da glória dos feitos passados. A celebração destes 50 anos deve ser, acima de tudo, um ponto de recomeço. O marco inicial de uma nova ambição nacional, mais exigente, mais inclusiva e orientada para os desafios do século XXI. E é imperativo reformar com coragem, modernizar com inteligência e inovar com ousadia. É tempo de reconfigurar os paradigmas de crescimento, tornando-o mais diversificado, o professor falou disto, mais resiliente e mais justo. Urge transformar os constrangimentos em plataformas de oportunidades. Desde a reforma administrativa, à digitalização dos serviços públicos, da revitalização do sistema de saúde, à elevação da qualidade educativa, da transição energética, à gestão sustentável dos recursos marinhos, da industrialização criativa, à promoção de uma juventude mobilizada e protagonista. Os novos percursos de Cabo Verde, que esta celebração evoca e projeta, deverão inscrever-se em alguns pilares estruturantes, nomeadamente uma transição energética ambiciosa, que faça do vento e do sol não apenas fontes de energia, mas motores de soberania, competitividade, crescimento e sustentabilidade. Eu costumo dizer, se Angola tem a Sonangol, nós podemos ter a nossa Sonangol do vento, não é? Cada um vai crescendo, vai diversificando a sua economia com os recursos que tem, não é? Então,
uma transição energética ambiciosa, uma revolução digital verdadeiramente inclusiva, que integre cada ilha, cada comunidade e cada cidadão na era da inovação e da conectividade global, e ligue toda a imensa diáspora e as ilhas, dando concretude à transnacionalidade do Estado de Cabo Verde e criando espaços para a efetiva participação das comunidades emigradas nos processos económicos, sociais e políticos do país. Aqui é fundamental essa questão. Nós somos um arquipélago. É importante reaprendermos a governar ilhas para não reproduzirmos as insularidades e as assimetrias entre as diferentes ilhas. Mas uma outra questão importante é o facto de nós sermos um Estado transnacional. O professor referiu-se ao facto de Cabo Verde, do fluxo das migrações cabo-verdianas para o exterior terem começado no século XVIII. Portanto, somos o primeiro povo africano livre a chegar aos Estados Unidos. Antes ainda da independência dos Estados Unidos, não é? É por isso que a capital da Ilha do Maio é a vila do Porto Inglês, não é? Onde chegavam os primeiros barcos americanos para reabastecimento nos períodos da pesca da baleia naquela região do Atlântico. Então, hoje, essa diáspora, estou de acordo com a doutora Mónica Medina, quando nos diz que esta diáspora é, sim, uma diáspora muito mais qualificada e temos professores universitários, médicos, especialistas, investigadores, empresários, etc., espalhados por todo o mundo. Então, imaginem colocarmos todas essas competências e todas essas capacidades ao serviço de transformação de Cabo Verde. Então, a Universidade de Cabo Verde tem que ser completamente repensada. Um cabo-verdiano em Londres pode dar aulas na Universidade de Cabo Verde. Um jovem em Washington pode inscrever-se na Universidade de Cabo Verde. E um médico cirurgião em Londres, ou em Lisboa, ou em Coimbra, ou em São Paulo, ou em Boston, pode dar consultas nos diferentes hospitais de Cabo Verde. Não é? Hoje podemos construir este Cabo Verde plano e colocar todas essas competências ao serviço desta nação global e, portanto, dando concretude à transnacionalidade do Estado de Cabo Verde. Eu acho que deve ser uma grande ambição. Os cabo-verdianos, na verdade, já remetem recursos financeiros, importantíssimo. Foi fundamental em Cabo Verde. Mas não foram só recursos financeiros. A importância desta diáspora na inovação de ideias, no pensamento crítico, na afirmação das instituições, nas respostas às demandas e exigências dos cidadãos, é extraordinariamente importante. A diáspora cabo-verdiana exerceu uma pressão forte para a formação de políticas públicas em Cabo Verde. E agora temos de reconstituir este processo de remessas
também com a prestação de serviços diretamente a Cabo Verde. Isso vai ter um efeito modernizador, transformador, extraordinário em Cabo Verde. Porque há, efetivamente, um choque entre os que estão lá e os que têm outras culturas e outras vivências nas universidades, nas empresas, nos centros de investigação, nos países altamente desenvolvidos. Não é? E esse choque pode ser criativo e transformador para Cabo Verde. Depois, uma industrialização criativa e sustentável, orientada para a transformação local, para a economia azul. E eu tenho repetido que Cabo Verde é Cabo Verde só por um paradoxo, não somos nem Cabo nem Verde, e nós estamos lá, e visto do céu, somos as Ilhas Azuis do Atlântico, e praticamente 100% mar, não é? E menos de 1% é que é terra. Então, o mar, o futuro de Cabo Verde é definitivamente azul. Para as economias criativas, para a exportação de bens e serviços de valor acrescentado. Um paradigma educativo exigente e transformador, capaz de formar cidadãos globais, críticos, competentes e comprometidos com o bem comum. Uma política científica e tecnológica estrategicamente orientada, que valorize os saberes endógenos e nos posicione como referência em soluções para pequenos estados insulares em desenvolvimento. Cabo Verde pode ser, sim, um laboratório de estudos e de soluções em muitos domínios. Já fomos. O professor Estevão referiu-se à história. Muitas das plantas, muitas das ideias levadas ao Brasil foram testadas em laboratórios em Cabo Verde, antes de chegarem ao Brasil. Um novo contrato social com a juventude, que lhe garante acesso a oportunidades reais de realização pessoal, de mobilidade e de inserção no tecido produtivo. Uma governação pública mais ágil, mais inteligente e mais próxima dos cidadãos, apta a responder à crescente complexidade das sociedades contemporâneas. Um posicionamento inteligente, pragmático e realista na arena internacional, orientado para a valorização estratégica do país e o reforço da sua utilidade no mundo. Do meu ponto de vista, este é um ponto essencial. A tendência neste mundo caótico que está em processo de transfiguração é a desvalorização estratégica dos pequenos Estados. Então, os pequenos Estados têm que posicionar-se de forma muito inteligente, muito pragmática, muito realista, garantindo a sua valorização estratégica, mas também a sua utilidade na arena internacional. E também Cabo Verde já teve experiências neste domínio. Cabo Verde foi palco das primeiras negociações para a paz em Angola, para a libertação de Nelson Mandela e para a independência da Namíbia. Não sendo país da linha da frente, geograficamente, Cabo Verde foi, por causa da sua utilidade, do seu papel, membro da linha da frente, quando geograficamente estava muito distante. Há ainda um eixo que perpassa todos os demais pilares estratégicos, também aqui dito pelo professor João Estevão, a mobilidade. Em Cabo Verde, os transportes marítimos e aéreos não se esgotam na dimensão técnica, são uma questão de coesão nacional
de justiça territorial e de integração efetiva, nessa ideia de um desenvolvimento regional inclusivo. Absolutamente de acordo. O grande desafio consiste em fazer de Cabo Verde um arquipélago verdadeiramente coeso, não apenas no espaço físico, mas também nos domínios econômico, social e simbólico. A insularidade, longe de representar um obstáculo, deve tornar-se um facto de interligação estratégica e de pertença plena à comunidade global. Cabo Verde hoje é mais do que uma história de sucesso, é uma metáfora viva de esperança. Mas os próximos 50 anos exigem mais, exigem uma visão transformadora, um compromisso intergeracional e uma vontade coletiva de fazer diferente, de fazer melhor. Celebrar a independência é honrar o passado, mas é sobretudo trabalhar por um futuro melhor, onde nenhuma criança fique sem escola, onde nenhum jovem perca o sonho e já agora a esperança, onde nenhum idoso seja deixado para trás, onde cada ilha e a diáspora se sintam parte integrante de um mesmo destino nacional, onde há liberdades, democracia, prosperidade e oportunidades. Devemos, em 2075, celebrar o centenário da nossa independência como uma nação plenamente desenvolvida, moderna, próspera, justa e sustentável. Um país pequeno em dimensão, mas grandioso em dignidade, democracia e ambição. Um país arquipélago, sim, mas unido por uma só visão. Um país que, com parcos recursos naturais, soube fazer dos seus filhos, da sua cultura, da sua liberdade e da sua inteligência, os seus principais trunfos. Estes são sonhos, é apenas uma imaginação, mas como dizia Castoriadis, para construirmos um país temos que imaginá-lo. Então, imaginemos este Cabo Verde de 2075 e trabalhemos para a sua concretização. Obrigado.